Olá, somos da Júlio Verne Audiovisual, eu sou o Faraó Ramsés e estou agora em mais uma visita da nossa série São Paulo Paulistana versus São Paulo Capital Paulista. E olha que interessante, nós tivemos uma das nossas visitas, foi na Catedral da Sé, onde a gente teve a oportunidade de ver São Paulo Sagrado e Religioso. E agora a gente está no museu aqui em São Paulo, perto do metrô Tiradentes, chamado Museu de Arte Sacra. A Vanessa vai falar um pouquinho desse espaço. Então esse é mais uma visita que nós estamos fazendo para vocês conhecerem mais uma ação, mais um espaço, mais um local para você conhecer e visitar de São Paulo. A Vanessa vai falar um pouquinho desse espaço. Estamos hoje pelo canal de Cultura e Povos Tradicionais Inesita Barroso e eu estou agora pelo programa SP Trilhas da Cultura. Vanessa, boa tarde. Apresenta pra gente e fala um pouquinho desse espaço que a gente está, por gentileza. Aqui a gente está no Museu de Arte Sacra de São Paulo. Ele é um dos prédios mais antigos aqui da cidade. Então a gente consegue ter uma dimensão do que é o São Paulo antigo, nesse período colonial. Essa sala que a gente está no prédio, ela é bem interessante porque justamente mostra uma curiosidade. O nosso prédio ele é feito de barro. E ele continua em pé. Então ele foi feito lá em 1774 e até hoje permanece aqui. E essa técnica de que ele é feito é a taipa de pilão, que é uma mistura do barro e a gente tem um pouco de areia, isso compactado dentro de uma caixa de madeira e você ia subindo esses blocos que demoravam um tempão para secar, de 3 a 6 meses. E a gente, o pessoal fala, mas não tinha sangue de boi, não tinha estrume, o que tinha nisso, A gente hoje, pelas pesquisas mais científicas, dos químicos, sabe que de fato não existiam esses componentes, isso é mais uma tradição oral. A própria ideia, do estrume, ele poderia ser usado para espantar os bichos, pensando que isso ia demorar tanto tempo para secar, para você continuar a construir o edifício. A nossa parede aqui, ela é enorme, ela tem de 60 centímetros a 1 metro. Então imagina o trabalho que dava para construir um prédio como esse. Legal. E olha só, lembrando que eu, Faraó, tanto eu, Faraó Ramsés, como o Faraó Tuti, nossa busca é pela ciência e tecnologia. E a Vanessa acabou de mostrar pra gente algo que aconteceu em 1700 e ainda continua em pé. Lembrando que da onde a gente vem, que é o Egito, as pirâmides, os templos também acontecem. Então, nem tudo que é antigo é obsoleto e nem tudo que é moderno vai superar o antigo, Agora fala pra gente um pouquinho, uma pessoa que nunca veio neste museu aqui, qual seria uma das primeiras coisas que você poderia falar para despertar a curiosidade ou para as pessoas saberem que a gente teria aqui nesse acervo deste museu? Então, para além do próprio prédio, que já é por si emblemático, a gente tem o presépio napolitano. Ele é um presépio que foi feito no século XVIII, em Nápoles, que é o sul da Itália, e ele tem mais de 1.600 personagens. Então, imagina que é uma cidade inteira. Então, a gente vai ter desde o nascimento de Jesus, Maria, José, mas também todas as pessoas que moravam na vila naquele período. Então, vai ter a louca da cidade, as pessoas dançando tarantela, o pessoal na taberna bebendo e comendo. Então, é como uma cidade em miniatura que encanta bastante os visitantes aqui do museu. Legal, e é isso que ela está falando, a gente vai fazer uma matéria em breve falando sobre maquete, que dá para fazer uma ligação sobre isso quando você consegue fazer em tamanho reduzido situações do cotidiano, no caso você está falando de uma cidade, Então, que interessante que, além de presépio, não só a questão tradicional de falar do Natal, mas ele também consegue trazer o acervo para a gente poder ter uma ideia de como é essa cidade, de quais são os outros personagens que também faziam parte daquela cidade, Qual o horário de funcionamento do museu? Então, o museu ele funciona de terça a domingo, das 9 às 17 e aos sábados é gratuito. Certo. E aí, durante a semana, é cobrado ingresso? O ingresso é R$ 6,00 a inteira e R$ 3,00 a meia. Professores, estudantes têm direito a meia? Como funcionaria aqui no museu, para a gente ter uma ideia? Isso, Estudantes de escola pública são isentos, E os professores, eles pagam a meia entrada. E se eles trouxerem um grupo para conhecer aqui conosco, a gente consegue fazer a cortesia para os professores. Legal. E vocês têm monitores que acompanham as pessoas durante a visita? A gente tem uma equipe de educadores que pode agendar a visita para conhecer mais profundamente aqui o acervo. Mas dá para a pessoa fazer uma visita por si só, mas ela também tem, como você falou, então, vocês estão vendo? Então vocês têm a possibilidade de conhecer, para quem gosta de visitar os museus e os lugares
para conhecer ela mesmo, mas então ela tem a possibilidade então de ligar e fazer um agendamento com o monitor para poder ter um olhar, algumas informações mais específicas. Tem alguma exposição nova, recente aqui no museu? Então, a gente está com uma exposição temporária agora que chama Sagrado Marfim, que vai mostrar os objetos feitos para a prática, né, católica, para o culto, feitos em marfim, que é aquela presa do elefante. A gente também discute também essa questão desses objetos, a importância da gente mantê-los e entender hoje o quanto isso é complicado do ponto de vista da questão ambiental. Então a gente não pensa que o museu é um lugar de coisa antiga. Pode ter coisas antigas, mas a gente pode falar de questões presentes, importantes, atuais. Legal. E, Vanessa, uma discussão que está sendo feita sobre a questão do museu, que o museu não é um lugar parado, que ele pode ser um lugar interativo. Como é que é isso aqui para vocês, para a gente ter uma ideia? Então, o museu ele tem uma série de atividades. Então, a gente tem cursos, tem apresentações musicais. Aqui do educativo, a gente vai ter uma oficina de serigrafia para criança. Tem uma série de programações que acontecem, cinema. Então, o museu é sempre um lugar que está modificando, seja por essas atividades, né, que trazem outros movimentos, seja pela questão da gente poder criar exposições novas para mostrar um pouco da nossa coleção. Já que a gente tem mais de 18 mil peças e tudo não cabe aqui exposto. Então, essas exposições temporárias mostram parte desse acervo, né, para os visitantes. Então, sempre tem alguma coisa nova para ver aqui também. Legal. Você estava falando para mim da questão da composição desse museu, que tinha uma questão da parceria da Arquidiocese com o governo do estado, a questão do acervo estadual e outro acervo. Comenta um pouco para eles terem uma ideia de como aqui esse espaço também está constituído. O Museu de Arte Sacra, ele foi criado em 1970, quando ele abre para o público. E a gente tem 3 coleções aqui, basicamente. Então, uma coleção que é da Arquidiocese, né, que é responsável pelas igrejas aqui de São Paulo e da região metropolitana, que vai doar para a gente esses objetos que muitos não estavam sendo mais usados para essa prática, né, da liturgia. Mas também o governo do estado decide comprar objetos para poder dar conta de um museu que, por mais que seja de São Paulo, mostrasse o que foi a arte sacra no Brasil. Então começam a ser adquiridas peças, né, por exemplo, do Aleijadinho e outras tantas, além dos próprios objetos relacionados com a história do prédio. Então a gente vai ter um altar aqui embutido, a escultura da Nossa Senhora da Luz, que poucas pessoas sabem, mas é por conta dessa escultura que o bairro que a gente está chama Bairro da Luz. Não é a estação, né? A estação é muito mais nova do que esse prédio e essa própria escultura. Legal. E uma coisa importante que eu queria que você comentasse com a gente, que a gente também estava conversando ali, tem algumas obras específicas, né, que você estava comentando. Dá uma ideia para a gente, quais são algumas coisas específicas que a gente encontraria aqui, ligado à questão da arte sacra, que talvez em outros lugares a gente não conseguiria encontrar? A gente tem aqui algumas esculturas em barro que foram feitas em São Paulo no século XVIII, e são esculturas muito antigas. Então, é algo que é bem interessante das pessoas verem. Também tem um objeto que são os nós de pinho, que são pequenos esculturas em madeira feitas, né, com a parte mais dura do pinheiro, por isso o nó do pinho, que eram usados por escravos lá no Vale do Paraíba. E era um objeto mágico para eles. Eles acreditavam que a partir desse objeto eles tinham contato até com o mundo dos mortos. E é um objeto também muito difícil de ser encontrado. Legal. E fala pra gente, que você também comentou, a transformação deste espaço, dessa chácara. Fala um pouquinho, que eu acho que é interessante eles conhecerem. Então, aqui esse espaço, ele é o último exemplar de chácara conventual urbana da cidade. Então, pessoa que passa a pé aqui na Avenida Tiradentes não tem dimensão que aqui a gente continua tendo essa questão das hortaliças, galinheiro. Então, é uma área ainda bem, né, rural, com práticas rurais, bem numa área central. Então, tem essa questão. E para além do Museu de Arte Sacra ocupar aqui esse espaço, a gente também tem um andar de cima em que funciona como um mosteiro feminino, né, que são essas religiosas que moram aqui no andar de cima. E pensando que no passado esse prédio foi justamente construído para ser um espaço para as mulheres ficarem aqui na ausência da figura masculina, porque não era socialmente aceito que as mulheres andassem sozinhas pelas ruas. Então também era um espaço que elas usavam para aprender a ler, escrever, pensando que essa ideia de instrução formal é muito posterior. Tem informações de vocês nas redes sociais? Sim, a gente tem
uma atuação bem forte no Twitter, né? Tem até uma hashtag que a gente chama Obra da Semana, então cada semana a gente mostra um dos nossos objetos, já que a gente tem, né, tantos aí, é uma forma do pessoal entrar em contato e saber um pouco mais sobre o acervo. Legal. Qual que é o site do museu? O site é www.museuartsacra.org.br. E qual outra curiosidade você poderia falar para a gente deste museu? Eu acho que é uma questão interessante para as pessoas desse espaço é o próprio prédio mesmo, né? Pensar que um prédio tão antigo permanece aqui construído, né? E pensar que até então essa área não era central. Hoje a gente fala que é o centro de São Paulo, mas aqui não era o centro, era a porta de saída em direção ao norte. Então acho que isso é muito curioso, pensar que justamente por estar fora dessa região central é que ele permanece. E para a gente terminar essa nossa fala aqui agora, qual a importância de ter uma arte sacra, no caso em âmbito estadual, âmbito federal, e no sentido de entender a memória do país? É importante para a gente entender um pouco sobre o que é a nossa identidade, né? Às vezes a gente não pratica essa religião, mas a gente tem que entender que em algum momento isso foi importante e a gente ser diferente também diz muito sobre quem a gente é hoje. Então, não é uma coisa, um objeto antigo do passado, mas é algo que ajuda a entender a nossa sociedade de hoje. Então, é importante conhecer, né, esses outros períodos aí da sociedade. Bem, vocês viram aqui que essa é a nossa primeira visita, que a gente vai vir para fazer outras matérias. Essa foi uma matéria introdutória, a Vanessa deu várias informações, a gente vai pegar outras informações. Vocês viram que aqui vocês vão ter um acesso a uma série de informações que vai muito além da questão da arte sacra, que tem uma questão de ciência e tecnologia, como ela comentou aqui do espaço onde a gente está, onde a gente consegue entender algo que foi construído em 1700, ainda continuam as estruturas em pé, e tem um lugar aqui onde você consegue ver um pouquinho de como era esse processo, você vai entender essa questão dessas obras que foram adquiridas na época por conta da questão da arquidiocese, por conta do governo do estado de São Paulo, essas obras que vieram do Aleijadinho, essa réplica do presépio que ela comentou que foi muito interessante. Então você que está procurando lugares para conhecer São Paulo, e como a própria Vanessa falou, tentar entender um pouquinho da sua identidade, aqui está mais um lugar que a Júlio Verne está indicando para vocês, através da nossa série São Paulo Paulistana versus São Paulo Capital Paulista, venham conhecer o Museu da Arte Sacra. Ela passou as informações do site, os dias de funcionamento, ela comentou que no sábado ele é gratuito, falou os valores que tem durante a semana, a questão das meias entradas. Então, venham conhecer, e é importante a gente conhecer São Paulo em todas as formas que ela se apresenta, porque é uma forma da gente entender a importância da nossa identidade. Pois bem, eu, Faraó, estou terminando aqui meu trabalho. Daqui a pouco meu dirigível já está chegando. Estivemos hoje pelo Canal da Cultura e dos Povos Tradicionais de TV e Rádio Inesita Barroso. Estou aqui hoje pelo programa SP Trilhas da Cultura, e nós somos da Júlio Verne Audiovisual, uma plataforma de conteúdos para TV e rádio e mídias digitais. Te vejo num próximo programa. Meu dirigível está me chamando. Meu dirigível está chegando. Gadibotas! Onde está meu dirigível? Preciso retornar, tem mais uma visita para fazer. Meu dirigível está partindo.